Oi, eu sou a Cris e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre glúten. Por que será que algumas pessoas não têm doença celíaca e mesmo assim sentem algum desconforto quando consomem alimentos com glúten? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber a resposta. Primeiro a gente tem que entender o que é glúten. O glúten ele é uma proteína vegetal. Não são todos os vegetais que têm essa proteína. Normalmente o glúten ele está associado principalmente com o trigo e também com alguns outros cereais, como é o caso da cevada. Alguns outros cereais não têm necessariamente o glúten, mas podem ter contaminação, como é o caso da aveia, que aqui no Brasil é quase que impossível a gente encontrar marcas que não tenham o glúten na aveia. Entendendo isso, que é simplesmente uma proteína que faz parte da estrutura de alguns vegetais, a gente sabe que o glúten é algo natural para alguns cereais. Algumas pessoas desenvolvem um problema genético que se chama doença celíaca, onde o glúten é interpretado como se fosse um corpo estranho no nosso corpo. Então, toda vez essa pessoa vai ter algum mal-estar. Claro que existem níveis, algumas pessoas passam anos da sua vida tendo a doença celíaca sem saber e sempre consomem alguns alimentos que têm o glúten, têm diarreia, indisposição, se sentem extremamente mal. Claro que ao longo da vida, isso além de prejudicar a absorção dos nutrientes por essa exposição seguida ao glúten, também pode aumentar o risco de outras doenças, como é o caso de câncer de intestino. Mas falando de pessoas que não têm diagnóstico de doença celíaca e que ainda assim, quando consomem trigo ou algumas coisas com glúten, acabam desenvolvendo alguns sintomas semelhantes, como é o caso pelo menos do desconforto intestinal, ou gases, ou mesmo enjoo. O que acontece? A princípio, não existe um consenso de que realmente exista uma intolerância ao glúten. Mas o que se acredita é que quando a pessoa tem uma flora intestinal, ou seja, essas bactérias que ocupam o nosso intestino, ruim, desequilibrada, ou seja, onde as bactérias benéficas já estão em um número menor do que deveriam e muitas vezes as maléficas estão numa quantidade maior do que deveriam, a pessoa começa a ficar mais sensível a alguns tipos de nutrientes, como, por exemplo, o caso do glúten. Então, quando essa pessoa que tem essa flora intestinal abalada, digamos assim, se expõe ao glúten, ela começa a desenvolver alguns sintomas muito semelhantes à doença celíaca. Então, o que a gente pode fazer nesses casos? Normalmente, em consultório, a gente consegue avaliar se existe esse risco, né, da pessoa estar com essa flora intestinal desequilibrada e é possível fazer um tratamento normalmente repondo essas bactérias benéficas e aí depois, né, de recolonizar ali essas bactérias benéficas, a gente consegue ir aos poucos recolocando coisas com glúten na alimentação dessa pessoa. Ou seja, a princípio não existe uma intolerância ao glúten, mas é possível que algumas pessoas tenham sim uma sensibilidade, não necessariamente por causa do glúten, mas sim por causa de uma outra estrutura, ou seja, essas bactérias, né, que colonizam ali nosso intestino, que estão em desequilíbrio. Bom, é que na verdade quando tu corta o glúten, se a gente for pensar, basicamente tudo é com farinha de trigo hoje em dia, né? Pizza, bolo, torta. Então a pessoa acaba tirando um monte da quantidade de carboidrato, reduzindo as calorias, porque tirou o glúten, mas não porque necessariamente foi por causa do glúten, né? E então também, bom, pode falar não ficar sobre a lactose, né? Mas tem gente também que faz dieta e corta a lactose. É a mesma coisa, tipo, às vezes a pessoa não tem intolerância à lactose, ela só tem essa flora intestinal alterada e daí ela desenvolve várias intolerâncias, tipo glúten, lactose, enfim, quando na verdade ela não tem, né? Só porque ela tem um outro problema que tá causando um segundo. E a mesma coisa, não necessariamente a pessoa vai emagrecer se ela tirar lactose, pode ser que só que, tipo assim, por exemplo, ela consome muita coisa doce que é a base de leite, tipo, chocolate, leite condensado, coisas tipo bolo, torta também tem. Aí acabou tirando, que era o que basicamente aumentava o consumo calórico dela. Se reduzir o consumo de calorias, pelo menos no primeiro momento, ela vai emagrecer, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, deixa eu curtir aqui, se inscreva no canal e até a próxima.